Olá, irmãos, irmãs. Me fizeram a pergunta na minha página do Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Duas perguntas. Um pouco difíceis, né? Mas você lê a Bíblia de um modo acadêmico, teológico, o contexto e os textos correlatos e paralelos da Bíblia, me fizeram a pergunta em Ezequiel 28 e lá em Isaías 12, Isaías 14, falando sobre o rei de Tiro e Sidom e o rei babilônico. E a questão do nome Lúcifer, né, que em latim se chama Lúcido, né, Lux Feros, portador da luz, ou Reósforos, do grego, né, Lúcifer, aquele que leva a luz, que porta a luz, enfim. Sim, nós não negamos a existência de Satanás, do diabo, de Lúcifer, ok, como queiram chamar. Mas no texto aqui, que você traduz a Septuaginta, a Bíblia chamada 70, né? Septuaginta porque é 70. Septo, né? 70, ou 70 sábios que escreveram a Bíblia, né? E traduziram a Bíblia. Daí a palavra 70 ou Septuaginta, a Bíblia hebraica traduzida para o grego. Septuaginta ou versão dos 70. E a Bíblia Vulgata latina, a Bíblia em latim de Jerônimo, encomendada pelo Papa Damaso. Enfim, terceiro ou quarto século depois de Cristo. Existem 3 ou 4 interpretações possíveis. Primeiro, Satanás, né, Lúcifer, ou seja, lúcido, ou portador da luz, ou aurora, né, ou estrela da manhã, estrela matutina, que os antigos acreditavam e cultuavam o planeta Vênus. Há várias interpretações do texto de Ezequiel 28, Isaías 14 e 12. Na verdade, o texto de Ezequiel, de Jeremias, Isaías, em latim e em grego, se trata de um canto fúnebre, né, um cântico de um chamado Ezequias, um funeral, um canto fúnebre, chamado de Ginar, ou Kinar, que era uma poesia hebraica, uma poesia grega, babilônica, né, mesopotâmica, e se refere a um rei de Tiro, Sidom e o rei babilônico, comparado a Satanás e Adão e o seu orgulho, ok? É uma linguagem hiperbólica apresentada por meio de alusões à literatura mitológica e religiosa dos fenícios e babilônicos e os povos da Mesopotâmia, e as práticas sociais e religiosas comuns em Canaã e no antigo Oriente Próximo. A primeira opção plausível dessa interpretação de Ezequiel 28, Isaías 14, 12 e Jeremias 14, 12 é a mais popular. Ou seja, fala de uma terceira opção, que alguns atribuem esse texto realmente a Satanás, ao diabo, a Lúcifer, né? A palavra Lúcifer, como eu já falei, é Lux Ferus, em latim. O governador, o monarca, o rei do inferno. Assim como a palavra inferno em latim é infernos, quer dizer embaixo de. É o mundo de Hades. Aí ele prossegue durante o capítulo 28, né? Tu eras querubim ungido para proteger.
capitão da guarda, aferidor da medida, no Éden, jardim, enfim, no Monte Santo de Deus, entre os deuses, entre os santos, era perfeito. Ou seja, o rei de Tiro possuía o controle total do reino e da Babilônia, falando sobre o orgulho do rei da Babilônia, do rei de Tiro e Sidom e da Mesopotâmia. Então, se trata de uma poesia fúnebre chamada Quiná, ou Guiná, né? K ou Q-U-I-A, Quiná ou Guiná. É um canto fúnebre, um funeral ou uma missa de Requiem, né? Um culto fúnebre da morte de uma pessoa. Mas nós, como crentes do Senhor Jesus, irmãos, é a minha resposta. O texto claramente, de uma forma hiperbólica e metafórica, né? Não literal, mas uma alegoria, está falando de um rei cujo poder, orgulho, vaidade e arrogância tinha subido à cabeça o poder do seu reinado, do seu governo, a ponto da Bíblia compará-lo com Lúcifer, com Satanás, com o diabo. Assim como o diabo se rebelou contra Deus e quis ser maior do que Deus, ou ter o poder maior do que Deus, esse rei de Tiro e Sidom é comparado a Lúcifer, a Satanás. Mas, assim sendo, isto posto, minha resposta final, acho que eu já gravei 3 vídeos sobre isso, não vou gravar mais. Sim, o texto está falando de um rei do Tiro, né? Um rei babilônico, por exemplo, como Nabucodonosor, que o seu poder bélico, militar, seu governo, seu poder político subiu à sua cabeça e ele ficou na sua irracionalidade como um animal, como uma fera do campo e da floresta. A Bíblia conta sobre isso no livro de Daniel, né? E realmente, assim como reis tiranos do Velho Testamento e também do Novo se comparavam a Deus ou deuses, o próprio César, imperador romano no Novo Testamento, era considerado e adorado, tido como um deus em D minúsculo. Esse rei de Tiro, Sidom e Babilônia, sua grandeza, seu poder, sua arrogância, seu orgulho, seu pecado subiu tanto que Deus, aqui na Bíblia, em Ezequiel 28, Isaías 14 e 12, comparou a Satanás, Lúcifer, né? Porque a palavra Lúcifer está na Bíblia em latim, lux ferus, ou seja, portador da luz, lúcido, aquele que leva ou traz ou porta a luz, ok? Comparado ao pecado do diabo, de Satanás. Então é um alerta que existe esse ser demoníaco chamado diabo, Lúcifer, o demônio, né, que é como diz Calvino, o contrafator de Deus, o adversário de Deus. Rachatã, Satã, o adversário, o inimigo, Satanás ou Lúcifer. Então, repetindo, minha resposta final, sim, esse nome está na Bíblia, mas o nome dele não é esse, é Reósforos, portador da luz, Lúcifer, lux ferus, do latim portador da luz, aquele que leva a luz, né? Um querubim, um anjo que se rebelou contra Deus, o diabo, ok? Mas o texto sim está falando do rei de Tiro, Biblos, Sidom e o rei da Babilônia, que o seu poder desagradou a Deus, seu orgulho, sua vaidade, seu poder, sua arrogância
seu orgulho subiu até o céu e desagradou o nome de Deus, a ponto da Bíblia compará-lo, esse rei da Babilônia, da Mesopotâmia, com Lúcifer, o diabo, ok? Curta o nosso canal, dê o seu joinha, seu like e Deus abençoe. A gente não pode também menosprezar a influência de Satanás, de Lúcifer, do diabo na vida do ser humano, porque ele quer destruir a obra feita e criada por Deus, que é a família, o casal, os filhos e o próprio homem, criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, o diabo, Lúcifer, existe para matar, roubar e destruir. É a minha explicação do texto de Ezequiel 28. O texto está falando de Lúcifer, de diabo, Satanás, ou do rei de Tiro, da Mesopotâmia e da Babilônia. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves. Na Bíblia, na página Você Pergunta e a Bíblia Responde. E inscreva-se no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe e ore por mim. Convido a você, meu amado ouvinte, meu amado irmão, irmã, caríssimos, caríssimas, para comentar, a ler e estudar a Bíblia comigo. E curto também meus comentários bíblicos, né, meus textos, meus artigos bíblicos de teologia no YouTube, no Facebook, no Telegram, no Instagram e no Gmail. Que Deus abençoe. Se você quiser ler, tem esse artigo todinho escrito em PDF digital. Eu posso mandar você para... É só pedir aqui no canal do YouTube e mandar para você no telefone. Coloque seu telefone que eu mando para você gratuitamente. Que Deus abençoe e ore pela minha vida. Fabrício Barreto Gonçalves. E se inscrevam no meu canal do YouTube. Com um canal bíblico, com estudo sério acadêmico de teologia, filosofia